novamente na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, agradecer pelo convite, e a gente vai falar sobre um tema que eu diria que é um tema nosso, né, espírita. Afinal de contas, o espiritismo traz uma luz muito grande para a gente entender essa relação do mundo físico com o mundo espiritual, que é algo que sempre existiu a relação dos espíritos desencarnados que não estão mais com as vestes carnais e com o mundo espiritual, com o mundo físico. Isso está na Bíblia, em várias passagens, esse contato com o mundo espiritual. Claro que ninguém vai encontrar o nome mediunidade, nem comunicação com os espíritos, porque essa expressão mediunidade foi utilizada por Kardec depois da codificação, notadamente depois do Livro dos Médiuns. Mas eu queria primeiro falar de inimigos, né? É bem interessante que o Mestre Jesus, o grande Mestre, o nosso guia, o nosso modelo, o Espírito mais puro, o Espírito puro que pisou aqui na Terra, ele que é o pastor das nossas almas. A gente comemorou agora em dezembro o aniversário dele, mas se a gente pensar, todos os dias é o dia de homenagear e de a gente entrar em conexão com o Mestre Jesus. E ele revolucionou quando falou em inimigos, porque já havia uma noção do amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tanto que quem se lembrar de uma das parábolas, quando um dos doutores da lei pergunta a ele como é que faz para ter a vida eterna, ele diz: o que é que tem na lei? E aí ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então essa visão de amar ao Senhor, nosso Criador, e ao próximo, já existia. Mas Jesus, se a gente for observar lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que mesmo os ensinamentos, que mantivesse os ensinamentos, mas que ampliasse o entendimento. Quando ele disse assim: ouvistes o que foi dito, amareis ao vosso próximo e odiareis ao vosso inimigo. Porque era essa a visão que os hebreus tinham. Tanto que muitas passagens, por exemplo, do Antigo Testamento, a gente tem que ter muito cuidado de não entender que tudo ali é lei de Deus. Tem muita coisa que é terra, que o homem interpretou de uma forma violenta e que não é compatível com os 10 mandamentos, nem com o resumo da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E essa visão, Jesus revolucionou, que é um dos motivos pelos quais os doutores da lei se revoltaram contra o Mestre. Ele dizia: olha, que história é essa de amar? Primeiro ele falava em irmãos, que todos eram irmãos. E, na verdade, não é esse o entendimento dos doutores da lei. E falar em inimigo, amar inimigo, amar os nossos inimigos, fazer bem. Veja bem o que ele diz: fazer bem aos que te odeiam e orai aos que vos perseguem e caluniam, a fim de serem filhos do vosso Pai. É uma visão completamente revolucionária. Não só amar o próximo, e além, amar o inimigo. Esse texto está lá no Evangelho, que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho, algumas passagens do Evangelho comentado pela espiritualidade. E aí ele vai explicar para a gente, claro que o amor que Jesus falou, será que Jesus falou quando a gente, para amar o inimigo, a gente vai confiar? Será que a gente vai confiar numa pessoa que quer fazer mal a gente, que quer prejudicar a gente? Quando Jesus falou em amar, o sentido de amar é não querer o mal do outro. Não é no sentido de confiança, por exemplo. Quem vai confiar em alguém que quer puxar seu tapete? Que quer lhe fazer o mal? Que quer lhe prejudicar? Quem é que vai ter amizade ou uma expansão de amizade com alguém que é declaradamente ou disfarçadamente inimigo? Ninguém. E Jesus não pede isso. A gente sente ternura e prazer com os amigos. É interessante porque o Evangelho vai falar até em fluidos que se assimilam. Gente, chegará um momento que até os físicos, porque a ciência, quando a gente fala em ciência, é a ciência oficial. A ciência oficial ainda é muito materialista. Eu estou falando em regra.
Existem alguns cientistas, por exemplo, médicos, psicólogos, espíritas ou espiritualistas existem. Já há estudos mostrando, por exemplo, a repercussão que existe a oração, o pensamento positivo, o perdão. Então, mas não é a maioria. Já existem até matérias em universidades falando sobre espiritualidade. Mas ainda não é a maioria. Mas vai chegar uma hora que até os físicos vão falar da lei de atração, dos fluidos, ou seja, os inimigos. Né? É claro que não existe assimilação de fluidos, por exemplo, que você tem com uma pessoa que você gosta de estar, onde vai ter uma repulsa com relação àquela outra pessoa que você não sente bem. Então, em momento nenhum, Jesus quis que a gente confiasse, que a gente andasse abraçadinho. Tem gente até que confunde isso. Jesus era bom, mas ele não era bobo. Ele nos advertiu e foi muito duro, muitas vezes, duro, firme, com os autores da lei. Por quê? Porque eles eram conhecedores da lei e faziam tudo ao contrário. Então, não é a gente ter afeição. Agora, a gente não pode guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. E tem gente que guarda, viu, com relação ao inimigo. Ainda diz assim, olha, eu já perdoei, mas já entreguei a Deus, viu? Ele vai ter o que merece. É perdão isso? No fundo, às vezes de boca, a pessoa diz que perdoou, mas há um desejo secreto que aquela pessoa se dê mal, para que aconteça algo de mal com ela. Então, no fundo, no coração, não houve um perdão. Então, a visão que Jesus traz do inimigo é uma visão de orar por ele, de não colocar obstáculo a reconciliar. Não é a reconciliação, não é para andar juntinho, não é para andar agarrado, não é para ser conivente com o mal, de maneira nenhuma. Mas, se houver oportunidade, se reconciliar. Aliás, tem uma passagem de Jesus que diz isso, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. E na visão espírita, a gente sabe que esse caminho é durante a encarnação, porque a gente tem a oportunidade de não se aprisionar. Porque o perdão é uma libertação. Quando a gente não perdoa, a gente se vincula àquela pessoa. E a gente pode ter a surpresa, talvez aqui a gente não vai lembrar, porque a gente tem o esquecimento, mas a gente vai conviver, vai convidar aquela pessoa a conviver com a gente. Então, o perdão é uma libertação. Então, socorrer o inimigo na necessidade, abster-se de falar mal ou de praticar algum ato para prejudicar. Você pode até, a depender da situação, se afastar, orar, né, e fazer um bem para ele dentro das suas possibilidades, né? Então, o Evangelho, o comentário é o seguinte, que as pessoas, normalmente, algumas pessoas podem pensar que perdoar poderia ser um ato de fraqueza. Por quê? Porque é uma visão da vida presente. Olha, eu só tenho essa vida, para que eu vou perdoar? Porque se a gente tem uma visão do passado e do futuro, a gente sabe que é uma libertação. O perdão. Então, a gente falar agora em inimigos desencarnados, imagine a situação. Uma pessoa que tem um inimigo, que ele é vivo, que ele é encarnado. Às vezes a pessoa diz assim, olha, fulano que era meu inimigo desencarnou, agora eu me livrei dele. Será? Porque quando é um inimigo encarnado, você está vendo ele. Quando é um inimigo desencarnado, ele tem acesso, inclusive, ao seu cotidiano. Claro que a gente sabe que esse inimigo, que pode ser até de outras vidas, não só dessa vida presente, não significa dizer que porque existia muito aquela visão ainda das doutrinas tradicionais do demônio, né? Daquela pessoa mal. Na verdade, os inimigos desencarnados são aquelas pessoas que a gente ficou com débito, que a gente deixou de se reconciliar. E são espíritos sofredores, porque mesmo aquele que faz o mal, a gente pensa que o mal só faz mal para quem recebe, para quem é vítima. Mas o mal faz mal para quem faz também. Eu estava lidando agora com a situação, por exemplo, de bullying, né, no meu trabalho.
eu estou atuando na promotoria em que a gente está combatendo, prevenindo o bullying. Eu vi um relato recentemente, só para a gente fazer de uma pessoa que a gente estava discutindo sobre o tema. Essa pessoa disse assim, levantou a mão e disse, olha, eu queria dizer que eu pratiquei bullying quando eu era jovem e depois de muitos anos encontrei a menina que eu fazia bullying com ela, muito bullying. Eu me arrependo muito, eu me sinto muito mal. Na época eu não percebia isso, mas o mal que eu senti, que eu vi que fiz a ela, eu pedi tanto perdão a ela. Então veja que o mal faz mal a quem faz. Mas, claro, que os espíritos que querem vingança no mundo espiritual, porque a gente não muda. Em geral, a gente continua com as mesmas tendências, os mesmos sentimentos. É claro que algumas vezes há um aclaramento espiritual quando a gente chega, porque quando a gente se desce, né, das vestes carnais, a gente amplia a nossa visão. E pode ser que a gente mude e que a gente perdoe. Tem um caso no livro Céu e Inferno, que conta a história de um padre que foi muito humilhado por um bispo, quer dizer, na visão dele, né? Foi repreendido e ele ficou tão revoltado, orgulho, vaidade. Na verdade, ele ampliou uma situação que nem foi tão assim, né, aos olhos de todos que estavam presentes. Mas ele ficou tão revoltado que ele aproveitou de um momento que o bispo estava, ele soube que o bispo estava na cidade, ele foi lá e matou o bispo. Ele ficou preso durante muitos anos. Quando chegou no mundo espiritual, ele ficou tão arrependido que o bispo, que era um espírito evoluído, já tinha perdoado. Mesmo do desencarne, ele não alimentou ódio nem sede de vingança, mas o sentimento dele era de tanto arrependimento que ele não conseguiu entrar em contato com o espírito dele. Tanto que os guias espirituais disseram para o bispo não aparecer, porque ele seria insuportável para ele estar presente, porque o sentimento de culpa dele era muito grande. Mas não é sempre que acontece isso. Muitas vezes, esse sentimento de vingança, ele ultrapassa e vai para o mundo espiritual. Então, e isso vai se manifestar através de quê? Através da obsessão, que é um tema tão conhecido, né, no meio espírita. A partir do momento que há esse sentimento, que há esse vínculo, os inimigos desencarnados se utilizam de atos, de sugestões para que possa prejudicar. Claro que nos conhecendo, tem até uma história bem interessante, contada num dos livros de Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, que relata o caso de uma moça que tinha um casamento, era bem casada, tinha um relacionamento bem bom com o marido, com os filhos, e de repente ela começou a mudar. Era uma pessoa que não frequentava nenhuma religião, não tinha... a gente tem que entender que os templos religiosos, claro que não adianta só frequentar o templo, porque isso aqui aqui a gente está carregando nossas baterias para que na oficina do dia a dia a gente possa colocar em prática. Mas a frequência aos centros nos alimenta espiritualmente. É através de uma palavra, de uma palestra, de uma frase, de exemplos, que a gente vai alimentando nosso espírito para que a gente, no dia a dia, claro que o importante também é dar sequência, se a gente puder estudar, porque a gente também vai ter a nossa leitura, o nosso entendimento. Mas é muito importante, mas essa moça ela não tinha. E quando o marido percebeu, ele já tinha uma certa afinidade com o centro espírita, com o espiritismo. E ele começou, diante daquela situação de desavença com a esposa, eles que tinham um bom casamento, ele começou a frequentar o centro espírita. E com aquela frequência no centro, piorou a irritação dela. Que às vezes muita gente desiste, viu? E se eu fui para o centro espírita para pedir ajuda, foi pior. Claro que é pior. Porque os espíritos desencarnados sabem que o fato de procurar um centro espírita vai ter acesso a ele. Né? Porque essas sessões, né, de que se faz exorcização, não há um contato onde há uma conversa, onde há um acolhimento. Não é? Quando a gente tem a doutrina espírita que tem
essa característica de ser o cristianismo redivivo, reviver os ensinamentos de Jesus, à luz dos princípios da doutrina, visualizando principalmente essa comunicação com o mundo espiritual, abriu portas para que a gente possa ter um contato praticamente direto. Claro que a tendência, o Livro dos Espíritos diz isso no capítulo 3º, é que quando a gente evoluir, a gente vai cada vez mais melhorando o contato com o mundo espiritual. Vai ficando mais frequente. Por quê? Até porque a morte, a gente não vai ter mais essa visão que a gente tem de horrível, de desespero com relação à morte. A gente ainda tem um apego muito grande. Então, a visão é diferente. Mas aí, continuando a história, ele começou a frequentar e, apesar da mulher ter piorado, ele não desistiu. Continuou estudando a doutrina espírita, entendendo que aquele processo que ela estava tendo de piora era natural, porque o obsessor certamente estaria fazendo com que ela se irritasse ainda mais com o marido, porque ele estava procurando o centro espírita, mas ele não desistiu, evangelho no lar, oração e estudando, até que numa reunião mediúnica houve contato com o mundo espiritual e com o obsessor, que foi trazido pela equipe espiritual, para que houvesse a comunicação e, nesse momento, o espírito revela todos os entraves, né, as desavenças, em que estavam envolvidos os dois, as duas pessoas, tanto a esposa como o marido, que ele queria se vingar dos dois. Não estava tendo acesso ao marido por conta de toda essa proteção, de toda a vibração, que a gente tem que entender. Isso também a física irá um dia pesquisar, quando estudar o mundo espiritual, isso vai acontecer, porque a física, gente, também é uma ciência divina. Todas as ciências são divinas. Tudo é criado por Deus. Mas, infelizmente, com a visão ainda muito terrena, terra a terra, a maioria dos físicos, eu tenho até um primo que é físico, professor da Universidade Federal, que ele é espírita. E ele estuda muito essa questão, né, dos fluidos, do impacto dos fluidos. Então, veja como uma antena vibratória. Ele teve acesso àquele espírito, àquela mulher que estava com padrão vibratório acessível. Então, foi toda uma luta, mas esse espírito, esse rapaz, ele, no momento da reunião mediúnica, que ele foi convidado a participar, já preparado, estudando, ele pediu perdão por tudo que ele tinha feito e se colocou à disposição para tentar compensar ou, de alguma forma, todo o mal que ele havia feito. E claro que toca o coração. Para quem já participou de reunião mediúnica, eu já participei por um bom tempo, hoje eu estou impossibilitado por conta da agenda, mas é muito impactante, porque há um sofrimento muito grande do espírito, mesmo, né, desejo de vingança, muitas vezes incitado por outros espíritos também, inclusive colocando isso como o direito à justiça, tem o direito de me vingar, mas por dentro o sentimento é de muito sofrimento. Porque o mal, como eu disse, faz mal para quem assim se coloca. Então a gente vai ver que lá, uma pergunta muito conhecida no Livro dos Espíritos que diz: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? Será que eles influenciam? Muito mais do que a resposta da espiritualidade, a pergunta 459, que é muito conhecida no meio espírita, muito mais do que a gente pensa. Frequentemente é eles que vos dirigem. Aí, quer dizer que então a gente está tudo perdido, não é não? Se a gente tem influência e eles que dirigem, a gente vai ser dirigido pelos obsessores, é isso? É assim? E aí? E Deus? Mas a gente pode sofrer outro tipo de influência, não pode? Qual outro tipo de influência que a gente pode sofrer? Os espíritos ruins. Quando a pergunta diz, 459, diz que será que a gente tem influência pelos nossos atos e pensamentos? Quando a espiritualidade, sim, muito mais do que a gente imagina, a gente tem que lembrar que a gente também tem influência do mundo espiritual, né, dos nossos guias espirituais, que nas doutrinas tradicionais eles normalmente chamam de Espírito Santo. Nós sabemos que são a legião de espíritos protetores. E outra informação muito rica: todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor.
de ordem superior a nós. É um espírito que tem uma ordem superior. Então ele é plenamente capacitado. É o melhor amigo que a gente pode ter. A gente sabe que a gente não está sozinho, que a gente tem Deus, mas Deus ainda tem tanto carinho por nós, tanto amor a nós. Tem até uma pergunta no livro dos Espíritos que diz: será que chegar um momento da evolução que a gente não precisa mais do nosso guia espiritual? A resposta é: aqui na Terra não. Aqui na Terra todos têm um guia espiritual. Mesmo que seja um espírito, que a grande maioria de nós, ainda somos espíritos muito imperfeitos. Alguns que sobressaíram durante a estadia aqui, né, encarnados, mas todos eles têm o guia espiritual. Claro que eles não vão fazer por nós aquilo que nos cabe. Aliás, nem Jesus nem Deus. Deus nos criou simples e ignorantes, mas Ele deixa um guia espiritual, um anjo da guarda para cuidar de nós, mas para a gente fazer a nossa parte. E muitas vezes a gente precisa do aprendizado. As escolhas são nossas. Ele não vai escolher por nós. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher. E assim proceder com os nossos pensamentos, com os nossos atos. Se nós nos alinharmos através de pensamentos negativos, não vai dar certo. Você vai conseguir um emprego, já vou dizendo: olha, eu vou pegar, vou falar, vou mandar currículo, mas acho que não vai dar certo não. Já não deu certo. E se você tiver um inimigo desencarnado, ele já vai trabalhar, porque você já está desanimado, sua energia está lá embaixo, ele já vai fazer um trabalhinho para ajudar você a desanimar. E aí vão surgindo desequilíbrios emocionais, que aliás, né, na nossa época nem está acontecendo, né? Não está acontecendo. Depressão, transtorno, toda a ansiedade. Os jovens hoje, que aliás agora tem um mecanismo agora que os espíritos também vão, que é o meio, as redes sociais, né? Porque a gente pode dizer assim: não, mas o espírito não, ele não digita. Mas quem está sendo obsidiado por ele, digita. Né? Então, é claro, depressão, síndrome de Pônio, mal-estar sem causa, às vezes é até uma doença. Você vai para o hospital, para o médico, faz exame, faz tudo, não aparece nada. Ninguém sabe qual é a doença. E está havendo, às vezes, até um acoplamento daquele espírito por conta de baixa vibração, pensamentos negativos, desânimo, o lugar que a pessoa frequenta, vícios. Que os vícios, eu até lembro aqui, se vocês forem ver, tem um vídeo bem interessante. O vídeo é intitulado assim: Sozinho, interrogação. É muito interessante, se vocês quiserem, depois vocês assistem, mostrando a influência da bebida alcoólica, quantos inimigos desencarnados. Gente, a gente não sabe se a gente tem inimigo desencarnado. E se não tiver, porque a obsessão, ela acontece por sintonia. O inimigo desencarnado vai se aproveitar para colocar as nossas fraquezas, para utilizar das nossas fraquezas, para que a gente possa cada vez mais entrar no fundo do poço. E também, claro, quem bebe vai também ter uma legião de espíritos viciados na bebida, no cigarro, na droga. Porque os espíritos ainda estão muito materializados e precisam desse mecanismo. Então essa história é bem interessante, mostrando um rapaz casado e que o tempo todo esse espírito soprando no ouvido dele: vai beber. Muitas pessoas que até hoje está diminuindo isso, graças a Deus, mas assim, era comum as pessoas terem barzinho em casa. E posso dizer a vocês, como promotora de justiça, quantos processos criminais eu vi. Eu já passei em várias, já fiz vários júris. Eu fiquei impressionada com a quantidade de processos criminais de pessoas amigas que se mataram, pessoas conhecidas, parentes, às vezes até no Natal. Briga, bebida, sempre envolvido bebida no meio, ou droga. E aí, nesses conflitos, os espíritos obsessores se aproveitam da baixa vibração para se utilizar, teleguiar aquela pessoa, para que haja, né, um efeito. Então, o desenrolar é bem interessante, porque ele coloca esse vídeo, é uma curta-metragem, intitulado Sozinho, em que ele vai mostrar todo o desenrolar
desse espírito obsidiando para que ele, o objetivo dele, inclusive, era que ele desencarnasse. Eu não vou contar, mas, inclusive, um dos guias que está ajudando também foi um dos que prejudicou esse espírito. Eu até me lembrei da lição que foi lida aqui inicialmente, que diz que a gente nunca pode pensar, gente, às vezes a gente tem raiva, porque fulano, sempre a pessoa tem algo positivo. E ainda que aparentemente a gente não veja, quantas vezes esses espíritos, a gente pode ver a história de Paulo. Paulo era um criminoso, Paulo de Tarso, depois se transformou num divulgador do cristianismo. Então, um dos guias que ajudam porque toda vez que ele vai dormir, ele encontra com a mãe orienta ele para ele parar de beber, para ele buscar outros caminhos, porque senão ele ia desencarnar. Um dos espíritos guias se sente comprometido porque também prejudicou ele em outra encarnação. Ele era padre, uma outra encarnação, mas fez tudo para prejudicá-los e a igreja, na época, ficar com dinheiro. Na época da Idade Média, né? A influência da igreja era muito grande. Então, ele inclusive conta, né, para ele que em várias encarnações ele se sentia tão arrependido que ele tinha mudado, que ele tinha evoluído, mas que ele se sentia ainda no compromisso de fazer com que os dois, né, se unissem novamente, porque eles eram muito amigos e viraram inimigos. Então, é muito interessante a gente perceber que a doutrina espírita, em várias literaturas, mostra histórias. Eu às vezes fico pensando, a gente fica às vezes querendo assistir série, querendo assistir filmes interessantes, e a gente tem tanta literatura com histórias de vida real, gente, contando aquilo que a gente pode... Eu acho que a doutrina espírita, a gente não é privilegiado, mas a gente tem a oportunidade, através da doutrina espírita, de abrir a nossa mente e entender que, como a gente compreende que a gente não tem uma vida só, a gente tem várias existências, a gente tem que começar a pensar como espírito imortal. A gente continua vivendo, a maioria de nós, como se a gente vivesse só essa vida. Como se a gente não tivesse tido outras experiências. E aí a gente deixa de se dar bem, por exemplo, e deixa de perde a oportunidade, como Jesus propõe, reconcilia-te com o teu adversário quando está a caminho com ele, de se afinizar, por exemplo, com entes queridos que a gente não tem um bom relacionamento. O que a gente está esperando para a gente se reconciliar com ele? Às vezes a gente tem pessoas, por exemplo, da nossa família, que a gente tem uma afinidade muito grande, tudo bem, é normal, não é? Que a gente tem uma confiança maior, que a gente tem uma proximidade maior, que a gente tem uma afeição maior. Mas isso não quer dizer, esse é um processo, às vezes não é um ato, as pessoas às vezes se precipitam e dizem, diz da boca, eu já perdoei, quando muitas vezes o perdão é um processo, de você ir orando, e se saindo aquela ferida e curando, para que a gente possa fazer essa transformação. Então, claro, quais são os caminhos para a pessoa que se sente obsessiva? Se você percebe alguém na sua família que entrou nesse processo, medita, claro, procurar um médico, pode ser até que tenha já atingido o corpo físico, prece, o passe, porque o passe também é a doação de fluidos espirituais. E que isso há, sim, né, uma transformação, uma ajuda. O trabalho também ajuda, desde que aquela pessoa possa, porque também é curativo o trabalho, dependendo da situação, né, da pessoa. Então, é importante que a gente possa lembrar da oportunidade que Deus nos deu, né, desse espírito protetor, porque ele vai dar conselho, vai dar consolo e vai dar uma coisa que a gente precisa muito, que é encorajamento, para que a gente possa vencer as dificuldades. Porque, assim, o risco que a gente tem da obsessão, seja da obsessão simples, da subjugação, da fascinação, é recorrente na nossa vida. Porque a gente está aqui, a gente pode ter uma obsessão simples. Por exemplo, você é uma pessoa que frequenta o centro, você pensa pensamentos positivos, você tenta... Mas a gente não está livre de ter uma desavença e de ter raiva, porque ainda faz parte do cardápio. Esse sentimento é um sentimento nosso ainda de espíritos imperfeitos, né? De ter decepção, de ter tristeza. E aí a gente
Mais importante, gente, a gente não manter esse padrão. Porque vai acontecer. É como acontece com o luto. Quem é que vai dizer aqui que é espírita e sabe que a vida continua plenamente? Mas quem é que vai dizer aqui que um filho, um pai, uma mãe desencarna e tudo bem? A gente não tem um nível evolutivo para dizer que tudo bem, não. A gente vai chorar, tudo bem. A gente vai chorar, a gente vai ficar triste, a gente vai sentir a falta, a gente sabe que a gente vai ter um encontro, e isso nos consola muito, por isso que a doutrina é consoladora, mas a tristeza faz parte do cardápio. Agora, o que a gente não pode deixar é que essa tristeza tome conta da gente. Porque a esperança de um porvir, do amanhecer, e de que a gente sabe também que aquele ente querido, onde está, ele vai ser acolhido, e que as nossas preces vão ajudar, a nossa tristeza, ao contrário, vai atrapalhar, vai fazer com que o nosso padrão vibratório não deixe acesso à obsessão de inimigos desencarnados ou de obsessores por afinidade. Porque a obsessão sempre vai ser por afinidade. É como uma tomada com um plugue. Ela só vai pegar se encaixar. Se não tiver encaixe, ela não vai funcionar. Então a gente precisa manter esse padrão, que muitas vezes não é fácil. Se a gente fala em transição, né, nesse momento que a gente se coloca tão desafiador, que a gente às vezes se surpreende com tanta coisa. E a gente está nessa encarnação, a gente não vai perder a encarnação, porque a gente está nesse momento. Se a gente está aqui, a gente suporta. A gente pode. A gente tem ajuda. A gente tem obsessores ali ao nosso redor, esperando a fraqueza. E eles nos conhecem, gente. Eles sabem quais são as nossas fraquezas. E quantos caem em diversos momentos e deixam de evitar situações que levam ao afundamento. Como a bebida, por exemplo, como eu falei, a compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão, todo tipo de compulsão. É por isso que o Livro dos Espíritos, na pergunta 909, diz assim: o que é que a gente faz para evitar que a gente caia nas nossas más tendências? E a resposta da espiritualidade: pequenos esforços. Mas quais são aqueles que fazem esforços? Significa então que não precisa também. Claro, em algumas coisas a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque talvez a gente tenha repetido em várias existências. Mas quando ele fala em pequenos esforços, é uma oração de coração. É um contato, porque muitas vezes, e o Livro dos Espíritos vai dizer isso em várias perguntas, que muitas vezes o Espírito Protetor faz de tudo para que a gente mude, mas a gente não quer escutar. Porque a gente ora, mas a gente ora para que a coisa aconteça do jeito que a gente quer. Porque se a gente orasse, pedindo a Deus para que fosse o melhor para nós, aí sim. Mas muitas vezes a gente ora, eu orei muito, pediu a Deus para que acontecesse desse jeito. E muitas vezes é a derrocada da pessoa, é aquele jeito que ele quer, daquele jeitinho. Às vezes a pessoa, por exemplo, pede riqueza. E a sua derrocada é exatamente a riqueza, porque vai lhe dar vaidade, orgulho. Às vezes a pessoa quer um relacionamento com a pessoa de todo jeito. Pede a Deus, ora, faz tudo o que é possível. Quando a vida está mostrando que o caminho é outro. E é claro que ele dá sinais. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala exatamente da oração, ele diz: ora e espera, porque a resposta vai vir. Então, quantos casos a gente vê, por exemplo, e o livro Ação e Reação, né, que é um livro que fala exatamente sobre a lei de causa e efeito, mostra a repercussão, e a gente vê, às vezes, tragédias, quantas essas pessoas, claro, situações mais graves e até as menos graves, porque Jesus falou que tudo iria ser levado em conta, que nada ficaria, todo ato que a gente comete vai ter uma resposta. E aí eu não sei se quem se lembra da história do livro Ação e Reação,
a história de um irmão que causa a morte de dois outros irmãos, um irmão causa a morte de dois irmãos para ficar com a herança do pai. O pai era muito rico, o pai morreu, e ele tinha a ganância de tomar conta de tudo. E achou que os dois irmãos eram um empecilho. Então ele chama os dois irmãos para passear num barco e provoca um acidente proposital, quando os dois irmãos caem na água e ele, claro, ele conta para a família que foi um afogamento, mas foi proposital, e esses espíritos se tornam espíritos obsessores, tanto dele como do filho dele, que depois herda a herança, trazendo uma situação altamente constrangedora e de sofrimento para ele, inclusive também quando ele chega no mundo espiritual, porque os dois irmãos estão esperando. Né? Então a gente vê tantos casos que são relatados na mídia e quantos comprometimentos. Claro, a gente está falando aqui em situações mais graves, de homicídio, mas quantas situações que a gente pode evitar de uma palavra, né, de um gesto, de sentimentos que a gente... Então, por isso que quando Jesus falou, ouviste o que eu disse, que eu digo, não matarei seu inimigo. Eu, porém, vos digo, né, que não deveis ofender o seu próximo. Ele fala em ofensa, não só em morte, mas em ofensa. Por quê? Porque é contrário à lei do amor. Quantas vezes as palavras matam a esperança das pessoas? Quantas vezes os gestos, os atos, e que se a gente se colocasse no lugar do outro, que é a proposta de Jesus, se fosse comigo, eu gostaria que tivesse sido dessa forma, essa regrinha que a gente esquece de usar, poderia evitar da gente ter inimigos. Né? E da gente ser inimigo também. Porque o perdão faz isso. Eu me lembro muito de uma frase que Divaldo Pereira Franco, que não está mais entre nós encarnado, mas que está lá ajudando-nos, a nós aqui que estamos na retaguarda. Ele dizia que a gente não evita de ter inimigo. Você não evita. Você pode dizer assim, não, mas eu não sou de fazer... Eu sou uma pessoa pacífica. Claro, mas pode ser que alguém não goste de você. No seu trabalho, até em alguma situação que você nem imagine uma pessoa que não goste de você ou que lhe deseje mal. Mas ele dizia, você não pode evitar de ter inimigos, mas você pode evitar de ser inimigo de alguém. Isso você pode. Porque quando a gente pacifica o nosso coração, orando, entrando em conexão com Deus, com o nosso guia espiritual, mantendo o nosso padrão vibratório, claro, em alguns momentos a gente vai ter uma queda, mas se a gente está sempre se orar e vigiar, que Jesus falava, para que a gente mantenha isso, um momento de tristeza, um momento de raiva, mas a gente poder se reerguer o mais rápido possível, para não entrar nessa vibração negativa e se conectar de uma forma simbiótica com espíritos imperfeitos que desejam muitas vezes o mal. Claro, esses espíritos vão evoluir, vão se transformar um dia, todos nós iremos. Mas, enquanto não, são espíritos que estão ali à espreita de nós. Prontos para aguçar. E olha que a gente tem, viu? Todos nós temos. E é interessante que a gente começa a... Por isso que a proposta do Conhece a Ti Mesmo é isso. Se você não vê muito o que é que você tem, perfeito todos nós somos. Puro só Jesus, que pisou aqui na Terra. Então, se a gente não começa a observar o que é que a gente tem e se melhorar, por isso que a proposta do Conhece a Ti Mesmo é para a gente, porque, claro, a gente tem que evitar ser inimigo, mas tem uma lição muito bonita no livro Boa Nova, de uma conversa de Jesus com Pedro, quando ele orienta Pedro em vários momentos. É muito lindo o livro Boa Nova. Minha mãe é muito fã dele, que mostra várias conversas de Jesus com discípulos. E numa das conversas com Pedro critica muitas pessoas e Jesus faz com que ele veja em vários momentos que o principal inimigo é ele próprio. Né? Claro que a gente tem que lutar contra essas nossas imagens de inclinação, porque é através dos nossos pensamentos, atos, palavras,
que atraímos esses inimigos. Quando que a gente não tem condições de entender, mas se a gente cria um padrão de vibração positiva, se policia no orar e vigiar, para que nos momentos que a gente vai ter, momentos de tristeza, momentos de raiva, momentos de decepção, sentimentos ainda, né, naturais de todos nós imperfeitos. Teremos, mas precisamos, assim que possível, girar o botão e sair dessa vibração, porque aí não seremos atingidos. É um policiamento, é um cuidado, é um carinho conosco mesmo e com os nossos familiares, porque a gente também é espelho. E eu acho que isso é o principal, a gente não tem que se preocupar. O espiritismo ainda é muito criticado, né? Então, as pessoas vão ler o espiritismo através de nós, das nossas ações. Então, é interessante que o espiritismo trazia essa visão do mundo espiritual, que a humanidade sempre quis saber, sempre teve curiosidade de saber, e temos há tão pouco tempo considerado as doutrinas tradicionais, a doutrina católica é uma doutrina milenar, né? Tem praticamente pouco tempo depois da ida de Jesus, e o protestantismo também, né? Já tem um tempo, séculos. Nós temos poucos séculos, mas podemos dizer, ainda não temos 2 séculos, né? Mas podemos dizer que é robusto o ensinamento da doutrina espírita e abre, aclara a nossa mente para que a gente possa entender essa influência, que a gente possa se cuidar e que a gente tem também Deus nos coloca através dos nossos guias espirituais, através das entidades espirituais que estão à nossa disposição para nos orientar, através dos nossos amigos espirituais que nos antecederam, através de vários espíritos guias, como o próprio Bezerra de Menezes, que ajuda a todos nós que estão na retaguarda, Chico Xavier, Joana de Ângeles, são todos espíritos que estão guiando o nosso planeta, que poderiam até estar em outras esferas. Bezerra de Menezes foi um que foi convidado pessoalmente por Nossa Senhora, que é um espírito de muita evolução, um espírito que também ajuda todos nós aqui na Terra, foi convidado para ir para outras esferas, se assim ele quisesse. E ele optou por ficar aqui ajudando a nós que estamos na retaguarda aqui na Terra, por amor a todos nós. Então, para encerrar, eu queria só falar dessa passagem que está no livro psicografado por Joana de Ângeles, que fala Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, quando ele diz que todos os seres sencientes têm necessidade de amor, que constitui alimento irrecusável. Por isso que o amor vai quebrando a resistência dos nossos inimigos. A oração, os sentimentos positivos, não é fácil muitas vezes, a depender das mágoas e ressentimentos que muitos de nós, e até nós, possamos ocasionar aos outros. Mas o amor, o sentimento, a prece, faz com que isso vá se diluindo, né? Todos os seres sencientes têm necessidade de amor, que constitui alimento irrecusável. E quem não o aceita pode tornar-se simbólica figueira que secou. Então, as figueiras, Jesus fala exatamente isso, né? É muito importante que a gente possa, através do amor, desse sentimento, né, de pacificação do nosso coração, a gente possa perdoar, a gente possa ser perdoado e a gente possa, exercitando através do nosso exemplo, exatamente a gente não tendo inimigos, não sendo inimigo. E aos nossos inimigos, que porventura tenhamos, fica completamente, digamos assim, cria uma barreira, que o sentimento do amor, do perdão, as energias positivas, o pensamento positivo, das preces, do evangelho no lar, da força que o amor que Jesus deixou, que foi a fonte inesgotável, essa fonte de amor que ele exala para nós, que nós precisamos estar atentos para sentir esse amor do nosso pastor, das nossas almas, que é Jesus, que está atento. A gente não tem que, muitas vezes, se desesperar, porque ele está no controle de tudo. Ele que é o Espírito que está mais afinizado com Deus. Ele que está em comunhão completa com o Pai.
ele não tá, a terra não está abandonada. A gente escuta muito esse discurso, né? Ah, meu Deus, é tanta coisa. A gente tem que fazer tem a sensação que está fazendo a nossa parte. O nosso papel como pai, como mãe, como profissional, como vizinho, né? Como patrão, como empregado. Em todos os nossos papéis, a gente ter o sentimento de que a gente está fazendo a nossa parte. Assim agindo, os nossos inimigos não terão acesso a nós e não terão acesso até às nossas fraquezas, porque nós estaremos atentos a elas. Não deixaremos espaço para que ele possa agir manipulando-nos a ser... gente, a gente vê até situações, eu vi muito isso como promotora, de pessoas de bem, né, pessoas da sociedade, que em atos impensados a vida se transformou. De uma hora para outra se transformou numa pessoa criminosa, numa pessoa perdeu o casamento, então em atos impensados. Então é muito importante por isso que Jesus nos advertiu, falou do deserto, que é a importância da gente parar um pouco, respirar. Nesse mundo hoje virtual, de muita conexão, a gente está conectado. Claro, é impossível a gente dizer hoje que a gente não tem acesso. Não é isso. Mas a gente tentar se desconectar para a gente poder ter... Né? Eu vi recentemente até que até os sonhos que se falavam da Bíblia, as pessoas não sonham mais. Você já notou isso? A gente não lembra mais dos sonhos? A gente está tão conectado com a matéria, a gente não para orar, para se conectar com Deus, que é o deserto proposto por... Tá lá, o deserto está descrito em vários lugares na Bíblia. O deserto dos Hebreus. Jesus ficou 40 dias no deserto. O deserto é a gente parar e se desertificar, orar, ter aquele momento de reflexão, de pedir a Deus para que Ele nos inspire. Para a gente poder entender o que é que o nosso guia espiritual está nos orientando, a gente precisa fazer esse momento tão importante, tão valioso. Então, que Deus possa nos orientar e a gente poder exercitar isso no dia a dia, assim a gente não ser inimigo e não ter inimigo. Que a paz esteja conosco, hoje, agora e sempre, assim seja.